Filipão, boa noite, o senhor me ouve bem? Tá certo também, obrigado. Claro que o senhor vai analisar esse resultado, né, essa derrota no final, ter levado... Não está me ouvindo? Ok. Claro que o senhor vai analisar essa derrota no final do jogo, os 48 minutos do segundo tempo, mas eu tenho uma pergunta mais específica para o senhor, gostaria que o senhor pudesse me esclarecer. O que o senhor achou, qual foi a contribuição que deu o Jean-Pierre para o jogo, ofensivamente e até defensivamente? Ele cumpriu um papel que nós tínhamos mais ou menos pré-determinado. Quando achamos que a situação já não era a que nós queríamos, a gente fez a substituição. Mas ele cumpriu, ou tentou cumprir, dentro do esquema que nós montamos, a sua condição de nos ajudar naquele setor, e teve uma ou outra oportunidade de criação de jogo, mas nós também fomos envolvidos em alguns aspectos pelo São Paulo, e não foi apenas o Jean-Pierre que teve um ou outro pecado. A equipe toda, no geral, pecou para deixar que a gente perdesse esse jogo. Pois é, Filipão, até a gente vem falando com você nos últimos jogos com relação à questão até mesmo anímica. No final do jogo a gente viu alguns jogadores, de certa maneira, desabando no gramado ao final do jogo, e você coloca aí, né, que o time como um todo acabou chegando nessa situação da derrota no final. Só que a pontuação ela segue em baixa e a necessidade agora ela vai aumentando. De onde é que você pretende tirar, ou o que dá para fazer para mudar essa situação que o Grêmio se encontra nesse momento? Nós precisamos trabalhar e precisamos mudar o nosso sentido anímico em campo e fora de campo. Nós temos que ter raiva do adversário, nós temos que saber que o adversário é o último adversário, é o final do mundo. Nós temos que jogar como se fosse uma final. Todo jogo, 90 minutos, 91, 92, 93, 95, o adversário para muita jogada e nós não paramos em determinados lances porque queremos, quem sabe, jogar de uma forma mais bela ou mais interessante e tudo, mas não é assim. Nesse momento, nós temos que jogar com ânimo, com determinação, com mais vontade com o adversário, com mais garra, com mais pegada, e é isso que muitas vezes está faltando num ou outro momento do jogo, e aí a gente tem perdido esses pontos que estão fazendo muita falta e vão fazer falta, futuramente farão muita falta. Então, vamos tentar mudar essa situação de um jeito ou de outro, colocando A ou B, mudando o esquema, ou fazendo com que a gente tem um sentido de jogo um pouco diferente do atual, porque do jeito que está, nós não queremos perder jogo aos 48, da forma que perdemos. Não queremos tomar gol como tomamos o primeiro gol, quando a bola era nossa 2 vezes. Algumas coisas nós vamos ter que tentar incutir na cabeça do nosso time para que isso modifique nos próximos jogos. Filipão, boa noite. Na imprensa, durante toda a semana, a principal discussão foi Chapecó ou Breno. E o senhor optou pelo Chapecó, a permanência dele. E o goleiro, a posição goleiro, normalmente não costuma mudar. Normalmente tem um titular e é ele. O Chapecó é o seu titular ou isso pode mudar ainda? Eu trabalhei 3 dias. Filipão, boa noite. Vou repetir a pergunta. Mas durante toda a semana, na imprensa, o debate era se ia jogar o Chapecó ou o Breno. E aí o senhor optou pelo Chapecó, a permanência do jovem goleiro gremista. O goleiro, a posição goleiro, normalmente não existe muita mudança. Normalmente existe o titular e o reserva. O Chapecó é o seu titular hoje? Nesse momento, para esse jogo, foi o titular. Agora, eu tenho que trabalhar durante a semana e observar os gestos no trabalho e a situação como trabalha o Breno, para que eu possa dizer que o Breno tem condições de jogar e o segundo goleiro seja o Chapecó. Em princípio, foi o Chapecó para esse jogo, porque no mês que eu estou dentro do Grêmio, eu trabalhei com o Chapecó e ele foi muito bem. Então, continuei
dando a ele a oportunidade. Posso continuar ou posso optar pelo que eu tiver alguma situação que possa me dizer, ele está melhor. Felipão, o senhor falou a respeito do estilo do time, né? Do fato de querer jogar bonito em um momento que talvez não seja o mais adequado, de colocar garra, enfim. Justamente sobre essa sua declaração, eu gostaria de saber do senhor se os jogadores, portanto, não estão entendendo esse momento, se falta daqui a pouco mais malandragem, seria isso? Falta um pouco de ser mais cascudo, mais brigão pelo resultado, porque qualquer ponto para nós é importante. E quando se sabe e se passa do banco que tem aos 48 minutos uma jogada qualquer dividida, quando a gente tem um espírito diferente, a gente vai nessa bola com uma bola final. E nós fomos para jogar como se o jogo tivesse continuado normalmente, deixamos a bola para o adversário ou não fizemos a falta, quando o adversário sempre faz a falta na gente, numa bola dessas aí. Então nós temos que ter esse espírito também em todo o jogo, não apenas aos 48, em todo o jogo, para não dar as chances que os adversários precisam neste momento, que é um momento ruim nosso. Quer dizer, em outros momentos podia não acontecer nada, mas nesse momento acontece tudo. A gente tem que saber disso. Então, é isso que eu tenho que tentar passar mais uma vez aos meus jogadores para que isso seja modificado. O futebol brasileiro ele tem, há alguns anos, grandes times passando por cenários assim como o Grêmio está passando. E a gente da imprensa e da torcida, Filipão, a gente, nos casos anteriores, sempre observou momentos emblemáticos das campanhas que culminaram com queda. Ou é uma derrota em casa, ou é um desempenho muito ruim individual, uma falha individual. Como é que se trabalha para não deixar o ambiente ser envolvido por essa coisa de sinais de rebaixamento quando se tem 8 derrotas em 14 jogos e quando se perde um jogo tomando gol de contra-ataque fora de casa aos 48 do segundo tempo? Bem, o que nós temos que trabalhar é mostrar que nós tomamos um contra-ataque aos 48 quando nós não precisamos disso. Nós temos que fazer os jogadores entenderem o quanto é importante um ponto, principalmente este ponto contra um adversário direto, que não somaria os 3, não ficaria mais à nossa frente com muito mais pontos como ficou, e uma série de detalhes. A gente está tentando e está fazendo isso, mas é uma situação um pouco diferente do que a gente pode imaginar. Por quê? Não dá muito daquilo. Quando a gente vai dar o salto de confiança, tem uma derrota. Nós jogamos bem contra o Bragantino. Bem, uma bola, gol. Quer dizer, nós temos que entender que este momento nós temos que ter outro tipo de postura para que a gente comece num caminho mais sólido e percorra esse caminho mais sólido por mais tempo do que nós estamos percorrendo. Nós ganhamos uma, perdemos outra. Empatamos uma, ganhamos uma, perdemos outra. Então, é muito difícil construir essa situação neste momento e que os jogadores precisam entender esse detalhe. A gente vai tentando trabalhar e mostrando e tentando fazer entender, mas não é tão, é difícil. E a gente tem que fazer do difícil que ele comece a ficar um pouquinho melhor. E é isso que nós estamos fazendo, gente. É isso que nós buscamos. E os jogadores vão ficando cada vez mais encucados ou com essa situação de ter vamos descer. Não vamos, mas vamos jogar. Temos que jogar diferente e sermos diferentes, aceitarmos onde estamos para poder fazer diferente. Felipão, boa noite. Tu já falou dos desafios, né, que tem aí para melhorar no Grêmio. A gente já falou aqui também na imprensa das questões matemáticas para não cair. O que te faz ter esperança que o time vai melhorar e literalmente não cair?
São os pontos que temos para jogar, são as definições que temos que tomar, são as situações que a cada momento vão se modificando ou vão modificando e podem modificar de um jogo para outro, e as observações que a gente vem fazendo para que a gente tenha uma equipe com um pouco mais de situações envolventes do adversário, gols ou situações que a gente crie mais ou não deixe o adversário criar, para que a gente consiga os pontos, até chegarmos a uma situação na tabela que a gente possa respirar um pouquinho. Por enquanto, a gente não respira. Felipão, o senhor está me vendo? O senhor me ouve? Sim, estou te ouvindo. Felipão, então, uma boa noite. Enfim, resultado a lamentar à parte, uma das questões que se fala muito da partida de hoje é em relação à postura do Grêmio. E também sobre a demora para fazer as substituições, e o senhor acaba optando por jogadores que teoricamente não têm um viés tão ofensivo nas substituições pelo Jean-Pierre e do Douglas Costa. Por que dessas substituições do Diogo Barbosa no lugar do Alisson, por exemplo, do Darlan, do Jean-Pierre, sendo que a postura seria para vencer? E uma outra questão, eu aproveito o gancho. A sua dupla titular de volante será Thiago Santos e Lucas Silva a partir deste jogo em diante, ou o senhor voltará a jogar com Darlan e Thiago Santos? Foi especificamente para esse jogo, uma questão tática? Foi especificamente para esse jogo. Eu tenho o Fernando Henrique, tenho o Bob Sim, tenho o Vila Sante, eu tenho jogadores para colocar, e para alguns jogos deve ser um, deve ser outro. Nós fizemos as substituições porque entendemos que a equipe do São Paulo estava com um setor de domínio no meio campo e nós íamos fechar um pouco aquele setor, e nós não tínhamos mais o Douglas nas suas melhores condições, nem o Alisson nas suas melhores condições. Então a gente fez aquelas substituições que são mais ou menos aquelas que a gente imaginou, que pelo menos sairíamos daqui com 1 ponto no jogo de hoje. Nós não tínhamos também jogadores à disposição, atletas de velocidade pura, de que fossem fazer um contra-ataque, que nós tivéssemos as chances melhores para poder vencer. Então, optamos por aquilo. Se erramos, então, culpa é nossa. Mas entendemos que podíamos ter feito isso e fizemos, não deu certo, perdemos o jogo, por uma razão muito simples, e nós vamos cobrar isso e vamos exigir uma postura diferente principalmente em determinados instantes da nossa equipe, para podermos progredir e conseguirmos os pontos necessários para conseguirmos aí respirar um pouquinho melhor ou jogar um pouquinho melhor e ter situações melhores durante os jogos, fazer com que o adversário tema um pouquinho o Grêmio mais, e que a gente tenha imposição também em determinadas situações que hoje nós não tivemos. Os 2 gols falhamos redondamente.